Vamos ler capítulo 1, verso 1. Havia um homem na terra de Uz. Havia um homem, não era um super-homem, não era um semideus, não era um anjo em estado de glória. Jó era um homem, por isso nós podemos nos identificar com ele. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E se era da terra de Uz, não era judeu, era um gentil. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Daniel, capítulo 6, verso 4, diz assim, livro de Daniel, capítulo 6, verso 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Isso para mim é extraordinário. E não se achava nele nenhum erro nem culpa. Mateus capítulo 11, verso 11, Jesus dá testemunho de João Batista. Entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Provérbios capítulo 10, verso 9 diz: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Paulo escreve em sua carta, 1 a Timóteo, capítulo 4, verso 12, ninguém despreze a tua mocidade. Ou seja, ninguém trate você como um menino na congregação, apertando a sua bochecha, dando tapinha no seu bumbum, como se você fosse um menino. Não. Ninguém despreze você por ser jovem, mas ser o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aí, como eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem, apenas ouçam, então, Salmo 15. Ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? O que fazer para entrar nessa lista? Ande direito. Faça o que é certo. Fale a verdade. Não machuque seu amigo. Não acuse o próximo. Menospreze o desprezível. Mantenha a sua palavra, mesmo quando tiver prejuízo. Viva de maneira honesta. Jamais aceite propina. Você nunca entrará na lista negra se viver dessa maneira. Amém. Eu gosto da proposta conversa franca entre pastores. Conversa franca entre pastores. A minha reflexão nesta manhã tem como tema: não basta talento, é preciso caráter. Não basta talento, é preciso caráter. Dali Wimbrou disse: na jornada da vida, você pode enganar o mundo inteiro e ainda receber cumprimentos em sua caminhada. Mas se enganar o homem no espelho, terá como prêmio derradeiro dores de cabeça, lágrimas e mais nada. Meu pai, há 33 anos atrás, morreu em um acidente de automóvel. Ele viajava para uma escola bíblica, o seu carro se chocou de frente com um outro carro, morreu ele, o pastor vice-presidente e mais um obreiro. Ele tinha 51 anos de idade. E eu me lembro que no velório do meu pai, eu fui o último a falar. E eu dizia o seguinte: meu pai não me deixou casas alugadas, não me deixou
dinheiro aplicado na bolsa de valores. Ele não me deixou uma fazenda com 10 mil cabeças de gado. Mas Ele deixou aquilo que não tem preço. Ele deixou um caráter íntegro, digno de ser imitado. Legado é exatamente isso. Aquilo que fica depois que você se vai, ou depois que você se for. O pastor Miller disse: a única coisa que volta do túmulo com os que choram e se recusa a ser enterrada é o caráter de um homem. Isso é verdade. O que o homem é, o faz sobreviver. Não pode ser enterrado. Por isso que a Bíblia diz que Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Qualquer pessoa que mostrar inconsistência de caráter não permanecerá com uma voz de influência na vida das pessoas. A grande ênfase da teologia da prosperidade está no ter. Se você não tem um bom carro, uma boa casa, um dinheiro no banco, muita saúde, alguma coisa está errada com você. É bem provável que os teólogos que desenvolveram essa teologia não leram o livro de Jó. A grande ênfase do livro de Jó não está no ter. Apesar de Jó ter muito. De repente ele perde tudo, mas ele não se perde. E aqui está o ponto-chave. Ele perde tudo, mas ele não se perde. Afinal de contas, o que é prosperidade na perspectiva divina? A ênfase está no ser. A ênfase do livro de Jó está no ser. A pergunta de Deus a Satanás não foi: observaste o sucesso financeiro do meu servo Jó? Não. Mas foi: observaste o caráter do meu servo Jó? Observaste a integridade do meu servo Jó? Homem íntegro e reto que se desvia do mal. Em toda a Bíblia, o ser vem antes do ter e do fazer. Ter sem ser é um ter maligno. E fazer sem ser gera escândalo. Fazer sem ser gera escândalo. Precisamos de um avivamento que resulte na reconstrução moral do homem dentro e fora dos portões da igreja. Nada compromete mais a pregação do evangelho diante do mundo do que a incoerência entre a mensagem que pregamos e a vida que vivemos. David McClendon diz que o caráter é um pedestal que determina o peso que uma pessoa pode sustentar. Se o seu caráter é do tamanho de um palito de dente, então só consegue sustentar um selo postal. Se o seu caráter é tão espesso quanto uma coluna, você consegue sustentar uma laje, você consegue sustentar um teto. Afinal de contas, gente, o que é caráter? Caráter é uma soma total de todas as influências positivas ou negativas aprendidas na vida de uma pessoa. E eu gosto do que escreveu Arnaldo Jabor. Não vamos tomar o pacote inteiro, mas vamos ficar com esse texto pelo menos. Ele fala sobre reputação e caráter. Ele diz assim: as circunstâncias entre as quais você vive determinam sua reputação. A verdade que você acredita determina o seu caráter. A reputação é o que acham que você é. Caráter é o que você realmente é. A reputação é o que você tem quando chega a uma comunidade nova. Caráter é o que você tem quando vai embora. O caráter, ou melhor, a reputação é feita em um momento. O caráter é construído em uma vida inteira.
A reputação torna você rico ou pobre. O caráter torna você feliz ou infeliz. Agora eu gosto do que vem a seguir, copia porque vale a pena. A reputação é o que os homens dizem de você junto à sua sepultura. Caráter é o que os anjos dizem de você diante de Deus. A reputação é o que os homens dizem de você diante da sua sepultura. O caráter é o que os anjos dizem sobre você diante de Deus. No grego, caráter significa imagem. Hebreus capítulo 1, verso 3 afirma que Cristo é o próprio caráter de Deus, a própria estampa da natureza de Deus, aquele que Deus estampou ou imprimiu seu ser. Hernandes Dias Lopes diz que moralidade pública sem piedade secreta é como um corpo sem alma. Moralidade pública sem piedade secreta. É por isso que alguns dizem que caráter é o que você é quando você está sozinho, quando você está no secreto. John Adair diz: uma liderança que não se sustenta no alicerce da integridade não permanece. Sempre vai entrar em colapso e geralmente mais cedo do que se pensa. Ralph Waldo Emerson diz: toda grande instituição é a sombra projetada de um único homem. Seu caráter determina o caráter de sua organização. Arthur diz: os homens mostram o seu caráter de maneira mais clara nas trivialidades, quando não estão sendo observados. As crises não formam necessariamente o caráter, mas certamente o revelam. London Jr. disse: como é fácil permitir que a alma se encolha por causa de comprometimentos triviais. Agora, como o caráter se manifesta? Como o meu, o seu, nosso caráter se manifesta? O caráter se manifesta através de valores, motivações, atitudes, sentimentos e ações demonstradas. A forma como você lida com o dinheiro revela muito do seu caráter. O caráter de Judas em Evangelho segundo João, capítulo 12, verso 6, se manifestou na forma como ele lidava com o dinheiro que não lhe pertencia. Dê dinheiro a um homem e saberás quem é este homem. O dinheiro serve para revelar o substrato do nosso ser. Rob Thompson diz que a falta de caráter cria uma plataforma para a destruição da intimidade com Deus e com as pessoas de bem. A forma como você lida com o sexo oposto revela muito do seu caráter. Me chama a atenção o relacionamento de Eliseu com a sunamita. Isso está em 2 Reis, capítulo 4, principalmente verso 9. Amados, pense comigo. Toda vez que Eliseu passava por Sunem, parava para lanchar, almoçar, fazer uma refeição na casa daquela mulher que era jovem, rica, o marido velho. E ele, não sei quanto tempo, talvez não tenha sido um curto espaço de tempo, porque foi o suficiente para ela conhecê-lo. E ela sempre recebe aquele profeta em casa. Almoça, janta, toma café, abrasileirando, certo? É aquela situação. Almoça, janta, toma café, conversa muito. E um dia ela chega para o marido e diz assim: querido, eu quero trazer um homem para se hospedar aqui em casa.
Como? Eu quero trazer um homem para se hospedar aqui em casa. Amados, nós homens não temos a capacidade que as mulheres têm de detectar insinuações não verbais, por exemplo. As mulheres têm uma visão detalhada, as mulheres têm uma visão periférica. E a mulher analisou, observou, ponderou, vasculhou nas conversas. E ela chega para o marido e diz assim: eu quero trazer um homem para se hospedar aqui em casa. E o marido diz: mas por quê? Porque eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Porque eu vejo que ele é um santo homem de Deus. A maneira como Eliseu lidava com o sexo oposto validava a integridade do seu caráter. A pergunta que eu faço é a seguinte: qual é o testemunho das mulheres da sua igreja a teu respeito? Nenhuma outra frase é mais triste de ser ouvida num gabinete que eu faço, num aconselhamento, do que esta frase: eu não confio no meu pastor. Qual é o testemunho das mulheres com as quais você conversa no Facebook? Qual é o testemunho das mulheres com as quais você conversa no WhatsApp? Qual é o testemunho das mulheres lá da loja onde você compra a teu respeito? Será que as mulheres diriam para o marido: quero fazer um quarto aqui em casa para hospedar o Josué Gonçalves, sem medo de ir trabalhar e ele ficar no quarto de hóspede? De eu ir trabalhar, o marido trabalhar e ele ficar no quarto de hóspede? Amados, essa é uma questão que a gente precisa trabalhar com seriedade. A maneira como eu abraço as irmãs, a maneira como eu beijo as irmãs, a maneira como eu aperto a mão das irmãs, o tom de voz que eu uso para falar com as irmãs, revela as intenções do meu coração, a motivação do meu coração e o substrato do meu ser. Será que por onde eu passo nos hotéis, as mulheres podem dizer: passou por aqui um santo homem de Deus? Será que nas casas onde eu me hospedo, a família pode dizer: passou por aqui um santo homem de Deus? Será que o avião que eu uso para viajar, as aeromoças podem dizer: passou por aqui um santo homem de Deus? Será que na loja onde eu compro sempre minhas roupas, as meninas podem dizer: passou por aqui um santo homem de Deus? Será que as meninas que trabalham lá no meu escritório podem dizer: o nosso líder é um santo homem de Deus?
A maneira como você trata a sua esposa e seus filhos revela muito do seu caráter. E aí eu me lembro que Paulo escreveu a Timóteo dizendo que governe bem a sua própria casa. Se existe um lugar onde a minha liderança é aprovada ou reprovada, é na minha casa. Como eu posso pastorear bem a igreja se eu não pastoreio bem minha casa, ou não sou aprovado como pastor dentro da minha casa? Capítulo 4 de 2 Reis nos fala do testemunho de uma esposa a respeito do seu marido. E esse capítulo é muito interessante, porque a viúva vai ao profeta e ela diz assim para o profeta: meu marido. Ela não esconde. Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Se vocês derem um bom testemunho de mim, é importante. Se os meus filhos derem um bom testemunho de mim, é importante. Mas quando a minha mulher dá testemunho a meu respeito, esse testemunho é mais importante do que todos os outros depois de Deus. Porque ela me conhece como ninguém mais me conhece. Ela me conhece na cozinha, me conhece na sala, me conhece no quarto, ou me conhece no quarto. Mais do que isso, ela me conhece no banheiro. Há uma mensagem que eu prego, que casamento não vem pronto, se constrói. E eu falo sobre o projeto de uma construção. E eu brinco com os casais dizendo que não... Sabe por que não existe projeto de uma casa sem cozinha? Porque não se faz casamento sem cozinha, não é? Sem sala, sem quarto de hóspede, e até chegar ao banheiro. E eu digo que não se faz um projeto sem banheiro, e porque não se faz um casamento sem banheiro também. E o banheiro é o lugar da manifestação da nossa humanidade da forma mais transparente. É no banheiro que você chega à seguinte conclusão: eu não sou tão bom quanto penso que sou. É no banheiro que você chega à seguinte conclusão: eu não sou tão cheiroso como penso que sou. É no banheiro que se manifesta a nossa verdadeira humanidade, aonde você é o que você é. Minha mulher me conhece no banheiro. Minha mulher me conhece no quarto, na nossa intimidade, aonde ninguém mais me conhece. E a minha pergunta para você, pastor, hoje aqui: se para entrar no céu, sua esposa tivesse que assinar, ela assinaria? Olha o testemunho dessa mulher. Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Quem é você no quarto? Um dia uma esposa disse para mim e a minha esposa: meu marido
me estupra no quarto. Meu marido faz comigo o que ele vê nos filmes pornográficos. Eu sou quase que uma escrava sexual dele. Pior, ele é pastor de uma igreja. Isso é sério. A maneira como eu trato minha esposa revela o meu caráter. A maneira como eu trato os meus filhos revela muito do meu caráter. Me lembro que um pastor me disse que ele estava andando junto com um pastor amigo e seu filho. E o filho aprontou uma, ele deu um tapa no rosto do filho assim, ó. Pá! Menino pequeno. Aí esse amigo disse para o amigo: rapaz, não faz isso. Não se bate no rosto de ninguém. Não faz isso com o seu filho. Ele olhou assim para o amigo e disse: você tem filho? Não. Então você não tem moral para me chamar a atenção. O tempo passou. O filho dele cresceu. Foi para a academia. Em época de UFC, MMA, treinou jiu-jitsu. E um dia o pai veio novamente querer fazer o que fez quando ele era criança. Ele arregaçou as mangas e disse: vem, hoje eu te quebro no meio. Vem para cima, se você é homem. Hoje eu te arrebento. Hoje eu quebro a tua cara. Pastor de uma grande igreja, lutando pela salvação dos filhos dos outros, a semelhança de Davi, um grande rei, mas um péssimo pai. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua casa? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder seus filhos? Eu tenho dito isso com uma certa frequência. Eu não quero ser velado por filhos desviados. Família é o nosso maior patrimônio. Eu preciso chegar no céu com os meus filhos. Eu preciso chegar no céu com a minha esposa. Eu preciso chegar no céu com o meu time familiar. A maneira, o conteúdo das suas conversas informais revela muito. As nossas conversas são extremamente reveladoras. Eu lembro que eu fui pregar numa convenção nos Estados Unidos. Me senti assim, muito honrado. Fui ministrar para 300 pastores num hotel em frente da Universal Studios. E foi uma bênção. E eu estava num período de consagração. Eu consagrei acho que 40 dias parcialmente. Até porque eu ia ministrar lá com os cabeções teológicos. Ou gente que sabia muito teologia. Eu falei, bom, se não dá para ganhar na teologia, eu vou ganhar na unção lá. Na unção. Não deu outra, gente. Funciona. Jejuei 40 dias. Preguei uma mensagem que ficou como a mensagem da convenção. Mas não por causa da profundidade, por causa da graça, da unção. E eu me lembro que quando eu voltei de lá, eu voltei com um grupo de pastores. Alguns deles, na nossa conversa informal, contaram algumas
piadas que me fizeram, assim, corar de vergonha. Alguns deles fizeram algumas brincadeiras que para mim não cabe num ambiente de profetas, num ambiente de sacerdotes, na boca de alguém que se diz templo do Espírito Santo. Eu fiquei horrorizado. Jesus disse que a boca fala do que há em abundância no coração. Quando eu falo, eu me revelo. Quando eu falo, eu revelo o que há de conteúdo no meu interior. E isso tem a ver com o meu caráter. A maneira como você trata os pobres e os ricos revela muito do caráter. Me impressiona Jesus. Jesus está em Jericó, entrando em Jericó, e ele ouve um pobre miserável, esmoler, chamado cego, Bartimeu, que grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados, a maneira como eu trato quem não tem nada para me oferecer a não ser um pedido de misericórdia revela muito de quem eu sou. Jesus pede para que alguém trouxesse o pobre cego, e ele o trata com dignidade, dando a ele a oportunidade de fazer o pedido que quisesse. O que queres que eu te faça? Jesus o cura, o despede, salvo, e continua. Lá na frente ele se encontra com um homem rico. E ele o trata com dignidade também. Percebe que em Jesus não havia acepção de pessoas. Jesus era coerente. Ele se oferece para dormir na casa de quem tinha casa. Mas não havia nele acepção de pessoas. Ele trata a todos da mesma forma. A maneira como eu trato os pobres, os ricos, e nós somos tentados a tratar o rico de um jeito e os pobres de um outro jeito. A maneira como você se comporta quando está sozinho. Eu fico imaginando José. Amados, houve uma situação na vida de José em que a mulher deu folga para todo mundo. José chega para trabalhar, só estava a mulher em casa. E ele poderia racionalizar o seu pecado, fazendo como alguns fazem. Eu tenho crédito. Quem sofreu o que eu já sofri, tem crédito no céu. Isso que está acontecendo aqui, eu acho que é providencial. Afinal de contas, eu nunca errei. Me mantive de pé até agora. E eu sou um escravo. Escravo não tem nome, não tem identidade, não tem vontade própria. E ninguém vai ficar sabendo. Ninguém. Ela não vai falar porque morre. Eu não vou falar também, senão me complico. Então ninguém vai ficar sabendo e está tudo certo. Afinal de contas, depois eu faço uma oração e as coisas se ajeitam. Amados, a tentação serve para medir a profundidade do nosso compromisso com Deus. A tentação serve para medir o quanto eu estou comprometido com o Deus que eu sirvo. Por isso, na primeira situação, ele disse para ela: jamais cometeria tamanha maldade contra o meu Deus. Amados, quanto maior for o seu sonho, mais profundo tem que ser o seu caráter.
Quanto maior for o seu sonho, mais investimento você deve fazer na fundação do projeto. Até porque o caráter é que determina a longevidade do nosso ministério. O caráter é que determina a longevidade do nosso ministério. Rob Thompson diz: a pessoa de caráter procura fazer o que é certo e não o que é cômodo. Gosto do que disse um grande filósofo, me esqueci o seu nome. Ele diz assim: se não pode ser contado, não faça. Se não pode ser contado, não faça. A maneira como você responde quando é provocado. E aí eu gosto de Ana. Ana nos dá uma lição quando falamos de inteligência emocional. Abra sua Bíblia, vamos aprender com ela. Abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo de número 1. Veja o que está escrito no verso de número 13 a seguir. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam. No verso 12, vamos começar com o verso 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou, imaginou, pré-julgou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. O que você responderia para Eli? Você está orando, com uma dor enorme na alma, clamando por uma solução, resposta de Deus. Seu momento é dificílimo. E chega o pastor da igreja, líder maior, e diz: até quando você vai continuar bêbado? Abandone essa cachaça, rapaz. A maneira como você responde quando é provocado revela a qualidade do seu caráter. A maneira como você responde quando é estimulado revela muito do seu caráter. Não foi por acaso que Jesus disse: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. E mansidão é ter as rédeas das emoções nas mãos, sob controle. É autocontrole emocional, é colocar inteligência nas emoções. Me impressiona a forma como Ana responde a tamanha estupidez e provocação. Olha como ela responde: não se trata disso, meu Senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva uma mulher vadia. Sabe, amados, quem ora sempre melhora. A tua falta de autocontrole é a maior evidência de que você está orando pouco.
Se o teu nível de irritabilidade está muito alto e você faz tempestade em um copo d'água, usa um martelo para matar um mosquito na cabeça do outro, significa que você está orando pouco. Porque quem está orando e orando, é capaz de dizer: não julgue tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Aí ele fala, agora sim, como profeta, ele diz: vá em paz, você passou na prova, você passou no teste. Tem muita gente perdendo a promoção porque foi reprovado na prova. Porque é sempre assim: primeiro ele prova, depois ele aprova, depois ele promove. E aí Ana foi promovida de estéril a mulher fértil. Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não era mais de estéril, porque ela sai dali grávida do milagre. Como você tem respondido às provocações no exercício do ministério? Eu conto sempre a história de um pastor. Ele estava no trânsito a 180 por hora, ou melhor, na rodovia, na autoestrada. Aí o policial parou ele. Documento, meu senhor. Ele deu o documento. Vai multar, multa logo que estou com pressa. Estou com pressa. Aí o guarda olhou bem para ele assim. Interessante. Quando eu não era crente, eu era igualzinho o senhor. Era desse jeito assim. Mas depois que eu me converti, que Jesus entrou na minha vida, mudou tudo. Eu passei a ser mais prudente com a minha vida e com a vida dos outros. O Senhor não está colocando em risco só a sua vida, a vida dos outros também. Vou dar um conselho para o senhor, antes de te multar. Tem uma igreja, nessa direção aqui, assim, lá em cima. Tem um pastor que prega muito bem lá. Por que o senhor não faz uma visita? E o pastor era ele. Sabe, amados, eu tenho uma mensagem que eu gosto muito, que é sobre vencendo os inimigos do amor. E eu falo muito sobre uma tecla chamada pausa. Porque entre a provocação e a resposta existe um espaço aonde está a sua liberdade de fazer a melhor escolha ou escolher a melhor resposta. Então, entre a provocação e a resposta, a gente precisa criar uma tecla chamada pausa. Qual é o nome da tecla? Pausa. Porque aí você conta até 10. Eu já vivi situações assim, ó. Eu estava no avião, dormindo, a aeromoça chacoalha bem uma garrafa de Guaraná, e quando ela abre, explode, cai só em cima de mim. Eu acordei assim, meu Deus. Aí você tem que apertar a tecla pausa. Aí você conta, número 1, Senhor me segura. 2, Senhor me dá graça. 3, eu sou pastor. 4, eu sou crente. 5, eu carrego um nome. E esse nome não pode ser envergonhado. Eu carrego a reputação do Evangelho. Tem uma outra história
de um pastor também, que só andava apressado. Só apressado. Bi, 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 bi. Meu amigo esse cara. E aí um dia ele está em São Paulo, com o carro dele, e ele vai, em trânsito, ele chega atrás de um, e o cara não vai embora, logo. E ele é apressado, ia dirigir um culto de oração. Então, apressado, aí ele passou, sai para lá, que essa lata velha, pô. Tirou o carro por telefone, pô. Só que quando ele foi, o farol fechou. Tinha 3 carros na frente dele. Carros assim. Aí o cara, endemoniado, desce, com um revólver calibre 38, vai ao lado assim, põe na cabeça dele, grita agora aí, meu, grita, nervosinho, grita aí, grita. Ele disse assim, rapaz, as pernas sumiram. E eu dizia, morri. Sangue de Jesus tem poder. Aí o cara fica crente. E o cara apertou o gatilho, pá! Ele, ai, morri. Não saiu a bala. Pá! E ele, sangue de Jesus tem poder. Então, o cara apertou 3 vezes. Não saiu a bala. Como não saía, todo mundo buzinando, o farol abriu. Aí disse que o camarada empurrou assim, ó, com um revólver na cabeça dele. Falou um monte de palavrão, empurrou assim e foi embora. Aí ele disse que engatou a primeira. Saiu devagarzinho. Pode passar. Convertidinho. Vai passar. Aí foi para a igreja. Chegou na igreja, entrou pela porta dos fundos de vergonha. Dobrou o joelho. Senhor, que vergonha. Me perdoa. Quando ele está orando, lá atrás levantou a irmãzinha, uma velhinha, que não tinha visto ele entrar. Meu servo, eis que eu vi tudo acontecer. Foi eu quem não deixei as balas saírem. Porque hoje eu queria te converter no trânsito. Porque a sua maneira de ser no trânsito estava comprometendo a reputação do meu nome. Será que a gente vai esperar ter um revólver calibre 38 na cabeça? Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja nesta manhã. A maneira como você lida com o poder. O que me impressiona em José é que o poder não lhe subiu à cabeça. José não mudou porque alcançou um alto nível de respeitabilidade. José não mandou enforcar a mulher de Potifar. José não mandou enforcar os seus irmãos. José não se tornou alguém insuportável, intragável, antissocial. O poder não lhe subiu à cabeça. Alguém disse, dá poder a um homem e conhecerás o que ele é essencialmente. Ou na verdade é. A maneira como você lida com as suas emoções, a maneira como você lida com as pessoas que estão fazendo mais sucesso do que você, a maneira como eu lido com as pessoas que estão na minha frente, revela muito do meu caráter. Alguns não suportam o sucesso de um liderado. Alguns não suportam o sucesso de um discípulo. Alguns não suportam o sucesso de alguém que chegou depois. Esse foi o problema de Saul. O sucesso de Davi tirava o sono de Saul. Isso se chama inveja. Foi o que levou Caim a matar Abel. Amados, preste atenção. É comum eu ouvir, por exemplo, o Douglas está aqui nos ajudando,
E o Douglas ministra muito bem, e Deus o está abençoando. E é comum eu ouvir gente dizer assim para mim: ô pastor, o Douglas vai mais longe do que o senhor. O Douglas é uma versão sua melhorada. Sabe o que eu digo para as pessoas? Todo pai deveria educar filhos para ir mais longe do que ele. E se o Douglas for, e eu desejo que vá muito mais longe, é porque significa que eu fiz um bom trabalho. Jesus não teve nenhum problema em dizer: vocês vão fazer obras maiores do que eu. Eu treinei vocês para ir mais longe. Eu preparei vocês para ir mais longe. Eu eduquei vocês para ir mais longe. Mais longe. O pastor deveria se alegrar dizendo: aleluia, eu fiz um trabalho bem feito. Vai mais longe do que eu, vai pregar melhor do que eu, vai construir mais do que eu, vai abrir mais igrejas do que eu, vai ensinar melhor do que eu, vai produzir mais do que eu. Você já ouviu a história do vagalume e da cobra? Diz que a cobra cismou de perseguir e matar o vagalume. E ela está lá, pá, e o vagalume escapa, pá, e o vagalume escapa, e pá, e o vagalume escapa. Até que ela encurralou o vagalume e não tinha mais como escapar. E aí então, ela estava já assim, ó. Aí o vagalume: dá licença, antes que você me engula, posso lhe fazer algumas perguntas? Pode. Não costumo abrir exceção, mas hoje eu vou deixar. Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Eu represento algum perigo para você? Também não. Mas por que você quer me engolir, me matar? Porque eu não suporto ver você brilhar. O teu brilho me tira o sono. O teu brilho me incomoda. Pergunte para a pessoa ao lado: você está mais para cobra ou vagalume? Você está mais para cobra ou vagalume? A maneira como eu me comporto na adversidade. A maneira como eu me comporto na adversidade. Uma fraqueza não corrigida será a causa de uma grande tragédia amanhã. E essa é a minha pergunta. Qual é o teu fraco? Como você vem respondendo às tentações? Aonde está a falha no seu, no meu, no nosso caráter? Corrigindo falhas do caráter. Diga não às pequenas corrupções. Vamos ver se nós estamos bem mesmo nas pequenas coisas. Algumas pequenas corrupções que revelam também problema de caráter. Estacionar em vaga especial. Eu quero que corrijam os erros na Petrobras, mas eu estou cometendo pequenos erros aqui embaixo. Segunda, pequena corrupção: copiar trabalho acadêmico da internet. Nós aqui é sermão, não é verdade? Tem gente que prega o sermão do outro e diz que foi revelação que Deus deu a ele no momento de consagração. Isso é falha de caráter. Um dia eu cheguei para pregar nos Estados Unidos, peguei um livro com o nome de outro, era meu livro. Terceiro, aceitar troco errado e orar agradecendo a Deus pela provisão.
Quarto, arrumar um atestado médico falso. Quinto, furar fila. Sexto, comprar produtos falsificados. Pirata. Amados, só vendem DVDs e CDs de hinos porque tem gente que compra, tem crente que compra. Um dia alguém me ofereceu a possibilidade de eu ter todos os canais pagos, disponíveis. E eu fiquei preocupado, porque eu acho que isso também é corrupção. Falsificar carteirinha de estudante. Colar na prova. Já pensou um pastor colando na prova? Na escola teológica. Não, gente. É só na igreja mesmo. Subornar o policial para não ser multado. Roubar energia elétrica ou água. Já pensou? Na casa do pastor tem um gato. Tem um gato. Roubando água e roubando energia elétrica. Olha que bênção. A conta era 300, agora está 50. Ou nós somos sal da terra, ou somos terra da terra. Ou nós somos luz do mundo, ou somos mundo do mundo. Não foi por acaso que Paulo disse antes: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo, de alguma maneira, não venha a ser reprovado. Sua vida inspira. Faço algumas perguntas para terminar. Perguntas que deveríamos fazer sempre para nós mesmos, olhando no espelho. Qual é o meu conceito diante dos que estão de fora da igreja? Qual é o meu conceito diante da igreja? Qual é o meu conceito diante da minha família? Qual é o meu conceito diante do meu líder? Qual é o meu conceito diante dos companheiros de trabalho? Qual é o meu conceito diante do meu cônjuge? Qual é o meu conceito diante de Deus? Quando Deus conversou com Satanás sobre Jó, ele disse: viste lá o meu servo Jó? Fiel, temente, reto, se desvia do mal. Se Deus chamasse o diabo para uma reunião hoje, para falar sobre você e sobre mim, o que Deus teria para falar ao diabo a nosso respeito hoje? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Coloque a mão no ombro de um irmão ao lado. Diga para ele assim: dá para melhorar, querido. Dá para melhorar. Dá para melhorar. Sejamos homens e mulheres comprometidos com a verdade. Que sejamos homens e mulheres comprometidos com a justiça. Que sejamos homens e mulheres comprometidos com lealdade. Que sejamos homens e mulheres comprometidos com honestidade. Que sejamos homens e mulheres comprometidos com santidade.
Que nesta manhã os nossos ouvidos estejam sensíveis para ouvir o som do cântico dos serafins em torno do trono que dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ore pelo seu irmão, ore com o seu irmão. Pai, obrigado. Obrigado porque a tua palavra é um espelho que mostra-nos o que nós não conseguimos ver muitas vezes por nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a caminhar na tua presença com esta consciência de que fomos chamados para ser exemplos dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, na pureza. Espírito Santo, que nesta manhã a tua palavra trabalhe nas áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas. Vem, ó Espírito, nesta manhã, envolve-nos com a glória da santidade, com a glória da tua santidade, com a glória da tua santidade, e que a tua palavra gere em nós temor, 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 temor. Ramanai junou de gesharabadagavasui alanai juioberkandenas. Que todos nós nesta manhã possamos dizer aqui na tua presença: conta conosco, conta conosco. Nós nos rendemos à tua palavra, nós nos rendemos à tua soberania, nós nos rendemos à tua palavra nesta manhã. Corrige-nos, limpa-nos, afina as cordas desafinadas do nosso ser. Nós queremos ser pessoas melhores. Nós queremos que os homens possam dizer a nosso respeito: ali, por aqui passou um homem de Deus, por aqui passou uma mulher de Deus, por aqui passou um homem de Deus, por aqui passou uma mulher de Deus, por aqui passou um homem de Deus. Que a glória do caráter de Cristo seja vista em nós. Pai, ajuda-nos a melhorar. Ajuda-nos a melhorar. Ajuda-nos a melhorar.